Tem um caso interessante que talvez vocês vão lembrar, tem uns 4 anos, uns 3 anos atrás, que quando eu vi, eu fiquei rindo muito com esse caso, cara, foi muito engraçado, porque sabe quando tu olha na cara de uma pessoa e você vê que ele é o típico Betinha introvertido? Então, o cara que foi preso tem muito essa cara de Betinha introvertido, né? E esse cara, ele foi preso na Operação Ostentação. Vocês podem procurar aí que vocês vão achar o vídeo, vocês vão achar tudo sobre ele aí. Na internet é muito fácil de achar, então não vou nem deixar o link aí. Só vocês buscarem no YouTube. Mas por que eu tô falando desse cara? Porque ele é uma coisa que eu só via na classe um pouco mais alta, né? Eu não via tanto isso no. Eu via mais pelos poderosos, mas você não acaba vendo tanto na classe baixa. Claro que tem, mas não na intensidade que chega, que beira a idiotice, como é muito bem feito nas classes mais altas, né? Que, por exemplo, no caso desse cara, desse hacker aí que tava roubando um monte de contas pelo Brasil todo, dando golpe em todo mundo que foi preso, ele não ostentava, quem ostentava era a mulher dele. Então a mulher dele abria uma live no Instagram, mostrava bebendo vinhos caros, as viagens, os carros, aquela vida de luxo. E aquela coisa, né, cara? Pra isso aí a Polícia Federal é muito boa, pra achar esses caras que tem muito dinheiro e não tá muito específico de onde vem e que provavelmente tem alguma coisa muito estranha ali. Os caras são muito ratos pra poder resolver isso aí. E dito e feito, a mulher ficou ostentando, 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 era até uma modelo, se não me engano. E aquela coisa de mulher, né? Aquela coisa da vaidade, acabou gerando pro cara ser perseguido. Ele foi pego, graças à ostentação. Tanto que o nome da operação é Operação Ostentação. Então a ostentação que essa mulher ficava postando nas redes sociais sobre a vida do casal, desse Betinha, hacker, acabou levando eles a serem presos. Óbvio que ele poderia ser preso com o tempo, ou em algum momento ele seria preso. Mas a vaidade da mulher dele acabou levando ele a ser preso, né? E você vê outros casos de pessoas que já estão na nata da sociedade, estão com uma questão financeira muito boa, elas também fazem isso. Vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, o meu maravilhoso ex-governador Sérgio Cabral, que está solto. Lili cantou para ele, hoje ele já está solto, fazendo vídeos de reflexão, contando a vida dele no Instagram. Bizarro, cara, totalmente bizarro. O Brasil é uma distopia que é pura honk pill. Isso não é possível que isso aqui seja realidade e não algum livro, alguma sátira muito engraçada que alguém tá escrevendo. Mas enfim. E aí tem o Sérgio Cabral, cara. Na época que tava acontecendo tudo com ele, que ele tava passando, que ele foi pego, aí você começa a ver as joias, tudo, a vida, tudo que ele tinha, né? O poder que ele tinha. Chegou um momento, cara, que os caras que estavam fazendo a operação chegaram a uma conclusão. Mano, ele não tá roubando porque ele precisa de dinheiro. Ele não tá roubando porque ele é um cara que ele tem um grande projeto, alguma coisa, ou é um cara que acabou de chegar ali na política e precisa de dinheiro e tá desesperado. Não. Ele já tá numa situação que ele roubou tanto que ele começou a se tornar um vício pro cara. Aí tem o nome de cleptomaníaco, mas enfim, palhaçada. Mas enfim, o cara já tava. Toda vez que ele fazia alguma operação ali pra poder ter dinheiro, pra poder ganhar, né? Um cascalho em alguma coisa, algum desvio, alguma coisa que ele tava fazendo, cara, ele pedia joias. Então ele tava nessa vibe já. Eu quero joias, eu quero coisas assim que são mais fora da curva. Eu não quero mais dinheiro. Eu quero coisas raras, coisas preciosas. Então você vê que o próprio Sérgio Cabral, cara, ele foi preso porque ele. Óbvio que todo governador no Rio de Janeiro que rouba e de grande parte do Brasil, esses caras da política são assim. Só que no Rio de Janeiro, cara, você vê aí dos últimos governadores, que quase todos estão presos. Eu acho que só um não tá preso, que é o caso Sérgio Cabral e o Garotinho. O resto, se você voltar ali alguns anos ali, uma década ou até mais, cara, você vê a grande maioria preso, cara. E isso é bizarro. Porque os caras não conseguem se segurar, né? Aquela coisa da vaidade de mais, mais e mais. Acaba meio que se tornando um vício pros caras. E muito geralmente está atrelado à mulher, tá? Em muitos dos casos, como é até o caso desse hacker que eu tô falando. Mas aí você vê que isso era uma característica, que era da vaidade, muito mais comum nesse pessoal da nata da sociedade. Existe ou existia na sociedade mais, digamos assim, povão, o classe média ali, classe média alta, classe média baixa, o pobre, existia e existe, é uma coisa natural. A vaidade é uma coisa que sempre teve e que sempre vai ter, né? Só que
Com as redes sociais, com essa coisa do like, da exposição, onde qualquer pessoa sai do nada e vira uma pessoa famosa, que tem 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil pessoas seguindo ela, ela ganhando ali dinheiro pela questão de marketing, as pessoas querendo que ela faça live, que ela se exponha, conte a vida, porque quer escutar ela. Tudo isso meio que potencializou até mesmo essa vaidade das pessoas, e principalmente das mulheres, né? Você vê que muitos homens acabam sendo pegos pela vaidade, mas as mulheres são literalmente escravas disso de forma geral. Só você vê nas redes sociais como funcionam e até mesmo como elas são frágeis, né? Porque quanto mais a mulher tem engajamento, mais famosa ela é, tu vê que mais sequelada ela tá, sabe? Parece que tem um preço, e o preço é a alma dessa pessoa. Então você vê ali casos assim famosos. Vamos botar o exemplo aqui da ex-esposa do Whindersson Nunes. Você tem o caso de exposição lá que viram que a mulher era uma total biluteté, que foi a Carol Conká. E você vê outras situações onde as mulheres se arrogam como poderosas, vaidosas e blá blá blá. E você vê que o psicológico delas é literalmente uma batata, sabe? Uma batata ali que o pessoal tá preparando para fazer um purê. E a vaidade sempre teve muito atrelada a uma coisa de estética, não só beleza, mas a estética em si do que você é, de como você é visto e da validação que você acaba tendo, né? Então, é lógico, você vê as mulheres têm muito mais um impulso para isso. Mas o homem, de certa forma, ele também tem, mas só que ele acaba conseguindo sobreviver a isso, sabe? Tem aquela coisa dos jogadores de futebol, até famosos de forma geral falam muito sobre isso. Claro que muitos deles acabam ficando meio sequelados, mas eles conseguem lidar com isso com o passar do tempo. Se você pega um jogador famoso, não tão famoso, tipo assim, o Neymar aposentado, o Zico aposentado, o Pelé aposentado, nada disso, mas um jogador assim que, sei lá, teve ali um momento ali de auge, durou 1 ano, 2 anos, depois ele foi um jogador normal, depois sumiu e se aposentou. Eles falam muito sobre isso, né? Eles falam, pô, cara, quando eu era jogador, eu ficava puto de ir num shopping, ser reconhecido, não ter liberdade, não ter privacidade. Só que depois que você para de ser jogador de futebol, você entra no shopping, ninguém te reconhece, ninguém fala com você, sendo que era uma validação que você estava acostumado, uma coisa que você estava acostumado, você sente ali um vazio de que você não é, que você é só mais um. Então os caras acabam tendo aquela coisa da morte, de uma morte ali em termos de validação dentro da sociedade, e muitos deles acabam ficando depressivos, mas depois se recuperam e vida que segue, né? Então o homem, ele tem essa capacidade de lidar com rejeição, porque o homem, de forma geral, ele é rejeitado, ele é mal visto meio que a priori na nossa sociedade, né? Se o cara não tem um destaque, se o cara não for realmente muito diferente, ele vai ser ou um fantasma, ou até mesmo um mendigo, né? Um cara que vai ser ignorado pela sociedade, ou em muitos dos casos até perseguido, dependendo da sua condição. E então você tem esse caso de que os homens eles querem aquilo, eles gostam da vaidade, mas eles conseguem controlar. E você pode até lembrar de uma coisa que é muito curiosa, que os romanos tinham, aquela coisa do memento mori, né? Que é lembre-se da morte, lembre-se que você é mortal. Então os caras, quando eles iam para uma guerra, um general, alguém ia fazer alguma coisa, e os caras voltavam, então tinha toda aquela coisa de, pô, o cara ganhou, o cara venceu a guerra, a batalha, blá blá blá, e tá voltando, então tá todo mundo ali esperando ele, todo mundo gritando o nome do cara. Sempre tinha um cara ali atrás dele falando, Memento Mori, falando, lembre-se de que você é mortal, lembre-se de que você vai morrer, pro cara não acabar sendo pego pela vaidade, né? E essa coisa da vaidade acaba deixando as pessoas doentes. E graças à internet, às redes sociais, isso foi potencializado. Como eu disse, era uma coisa muito nichada para as elites ou pessoas que tinham exposição, elas terem esse acesso, elas se tornarem muito vaidosas e acabarem se destruindo no processo. Algumas, outras não, né? Não necessariamente todo mundo se destrói com a vaidade, mas de certa forma a grande maioria acaba se destruindo, né? E aí, cara, a gente vai pro caso das pessoas normais. No caso da mulher normal e do homem normal, né? O homem, ele tem a questão da vaidade, mas ele não é tão escravo quanto a mulher. Hoje em dia ele está sendo tão escravo quanto a mulher, como é o caso desse hacker que eu falei lá no começo, porque meio que vem acoplado com a mulher, né? Então você quer ter uma mulher, você quer ter uma namorada bonita, você quer ter um relacionamento com uma mulher cobiçada,
Ela vai ter OnlyFans, ela vai ter redes sociais, ela vai ser uma pessoa que vai ficar ostentando a vida dela, mostrando a vida dela pra todo mundo. E a vaidade dela vem do pacote. Então você não tem muito o que fazer. E aí você vê um monte de homens que acabam sendo tragados a viver uma vida de vaidade por conta das suas namoradas, das suas esposas e das pessoas que estão tendo relação ali no seu ambiente social, né? E aí, de certa forma, o cara acaba se prejudicando. Às vezes o cara tem uma meta de vida, ele quer ter uma vida tranquila, mas ele tem que estar sempre ostentando, sempre mostrando vaidade, porque aquela mulher pede isso dele. Então, por exemplo, o cara tem uma condição financeira boa e de repente a mulher dele vê uma mulher do Instagram, das redes sociais, postando um vídeo falando que ela botou silicone ou fez algum tipo de algum procedimento estético no nariz, na boca e tudo mais, que é muito comum, né? Então as mulheres fazem aquela coisa, afina o nariz, bota beição, peito de plástico e sei lá, vai no doutor bumbum da vida lá para virar estatística no Fantástico, como aconteceu com as mulheres que estavam fazendo procedimento estético com um médico famoso, entre aspas, aqui no Rio de Janeiro, o doutor Bumbum, e elas foram jogar no Vasco. Então é aquela coisa, cara. Pô, se um general romano, no auge ali do Império, ele tinha que ter alguém no ouvido dele falando que ele é um mortal, sempre ele falando no ouvido dele, memento mori, memento mori. Por que você, ou eu, que nós, aqui vamos botar nós, que somos esparros da sociedade, vamos ficar tentando buscar essa vaidade ou vivendo em prol disso? É totalmente insanidade, é loucura, né? Mas aí tudo bem. Aí você tem as mulheres que vão buscar a vaidade, elas vão pagar o preço, né, disso. Ou não, ou talvez elas vivam bem, como algumas acabam vivendo. Mas eu ainda sempre acho que o dinheiro, a fama, o status, tudo isso cobra o seu psicológico, né? E eu acho que eu não tô errado quando eu vejo essas mulheres aí totalmente pilotetes da cabeça, emocionalmente frágeis, né? Vivendo à base de remédio e terapia, tu vê que a cara da mulher tá toda inchada, provavelmente de se entupir de remédio, né? Beleza, você tem isso aí, e você vai ter os betas, né, que vão entrar nessa corrida da vaidade para ter mulher, para ostentar e chamar a atenção dessas mulheres que são vaidosas, que são as mulheres que estão ali no topo, no topo da pirâmide, ou ali no meio, né? E até aí tá tudo bem. Até aí são essas pessoas, elas vivem da forma que elas querem, e não sou eu aqui que vou militar como as pessoas devem viver. Só tô apontando aqui uma coisa que é um fato, né? Que as pessoas que buscam a vaidade acabam se fudendo mentalmente no processo. Beleza, tudo bem. Só que aí, como essa coisa acabou descendo para as pessoas normais da sociedade, então uma mulher de 15, 16 anos, ela faz uma academia, ela tem um rostinho normal ali, ela consegue pegar 200k de pessoas no Instagram e literalmente destruir a tua vida se ela quiser, é só ela chegar e falar, ó, esse fulano aqui, ele me assediou. Provavelmente vai ter um cara que, se souber o seu endereço, ele vai te passar, filho. E aí você vai, pô, Epifania, você tá sendo muito drástico. Não é isso não, cara, porque teve um caso, esse caso, pra você ter noção, eu vi esse caso sendo falado e repercutido mais lá fora nos grupos masculinistas da América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, do que necessariamente no Brasil. Alguns anos atrás, uma mulher, uma garota, né, nova, ela bem nova na época, e o cara também era novo, não deve passar dos 22, 23 anos, eu acho, era bem novos. Esse cara, ele namorava com a mulher, com uma garota, e aí eles terminaram, a mulher começou a falar nas redes sociais de que ele tinha abusado, tinha feito um monte de coisa com ela, né? E aí o que aconteceu? Uns caras que conheciam a mulher, que compraram o barulho, marcaram de encontrar com esse cara e mataram o cara na base da porrada. E o cara morreu de uma forma tenebrosa, cara. O cara foi espancado, teve seus órgãos todos estourados, né? Por conta das contusões que ele levou. Ele tava no chão, sendo chutado. O cara morreu sendo espancado, cara. Que é uma morte horrível. E ficou por isso mesmo, cara. E ficou por isso mesmo. Então você vê o poder de uma mulher que ela tem uma influência ali, que ela consegue usar do poder da sua vaidade para destruir a vida de um homem. E aí você vai ter vários casos de mulheres falando sobre Uber, porque o Uber fez isso e aquilo. Aí faz exposing do namorado nas redes sociais. Então você começa a ver que a parada tá ficando meio estranha, sabe? Tá ficando meio estranha. E então, geralmente essas pessoas buscam vaidade e elas usam daquela vaidade, daquele poder que elas acabam tendo para prejudicar pessoas e principalmente homens do processo, com seu poder.
E aí você vai chegar numa condição que está acontecendo nos Estados Unidos, e por isso que eu fiz esse vídeo, né? Que nos Estados Unidos a gente fala muito das redes sociais aqui no Brasil, mas lá também a parada é um pouco mais acelerada, talvez até mais do que o Brasil, né? O que está acontecendo? Não chegou a ser tantos casos, mas eu já vi alguns, e os caras estavam até falando sobre isso já há um tempo, que isso está ficando bem comum, que é a seguinte coisa: as mulheres vão para dentro de uma academia e elas vão gravar para uma rede social, só que elas não têm o engajamento que geralmente as outras mulheres mais famosas têm. Então elas precisam daquele engajamento, elas precisam daquela validação, daquela necessidade do status, né? De você ser conhecido, você ser famosa, você ser alguém ali que vai conseguir status e vai conseguir inflar o seu próprio ego e a sua vaidade. E aí elas fazem a seguinte coisa: até tu vê alguns casos no Brasil, mas eu pelo menos eu não vi algum que deu alguma repercussão grande. Lá fora geralmente dá, porque as mulheres são mais histéricas e pelo menos o que eu percebo é que acaba sendo um viral muito mais forte do que necessariamente aqui no Brasil, né? E geralmente isso é pro TikTok. Então a mulher liga a câmera e começa a arrumar confusão com o cara. O primeiro vídeo que eu vi, a mulher, ela foi pra gravar um vídeo, o cara sentou numa cadeira atrás, ela falou: não, você tem que sair daí porque eu tô gravando para as redes sociais. Aí o cara olhou pra cara dela e falou: e daí que você tá gravando? Eu quero sentar aqui, isso é um banco, é uma praça pública. Aí, não, você está me atrapalhando. E a mulher começou a arrumar uma confusão e brigar com o cara. O segundo vídeo já é uma coisa que tá bem mais comum nas academias lá nos Estados Unidos, né? Que é a seguinte coisa: a mulher chega, ela bota lá, começa a gravar, e ela tenta encontrar algum cara que tá olhando pra ela. Quando ela vê que o cara tá olhando pra ela, ela vai arrumar confusão com o cara, fala: por que você tá me olhando, você tá me assediando, e blá 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 blá. E as mulheres começaram a fazer isso, estão fazendo isso lá. E aí teve um vídeo que a mulher acabou se ferrando, né? Porque ela tentou acusar um cara de que ele tava olhando pra ela de uma forma libidinosa. E quando ela chamou no caso, o personal que tava ali, que era até um negão, o cara olhou pra ela e falou: não, o cara não tá fazendo nada com você, você tá arrumando confusão, mete o pé da academia. E tem outros casos também, outros vídeos também estão rolando sobre isso. Então, em busca da fama, aquela coisa da vaidade, você ser uma pessoa querida, ser uma pessoa que tem muitos likes, muitas curtidas e que é reconhecido nas redes sociais, as pessoas começam a fazer um monte de idiotice. E nesse processo, você que é um cara que não está tendo relação com essas pessoas, não está tendo absolutamente nenhum contato, você pode ser pego numa brincadeira dessas. Então imagina, cara, você é um cara que não vai casar, não vai ter filhos, ou tem tua vida particular, você não tem envolvimento com ninguém. De repente você vai pra academia ali para você passar o teu tempo e uma mulher te acusa de assédio. Então, tá nesse nível já. Então você vê vários outros casos, como eu já falei do Uber, fazendo isso com os caras do Uber, fazendo isso em outras situações. E você vai vendo cada vez mais essa busca por vaidade meio que doentia, principalmente por parte do feminino, cara, levando a consequências não muito interessantes. Então vai chegar um momento que isso vai dar errado. Isso não vai parar, porque a gente tem uma geração agora, tanto de homens e mulheres, que cresceram no berço com o celular na mão. E eu te pergunto, aonde isso vai parar? Eu particularmente não sei, mas provavelmente é aquela coisa, né, cara, do rumo ao abismo, porque a tendência é cada vez mais piorar, né? A tendência é cada vez mais essa busca incessante por validação e inflando a sua própria vaidade ali no processo, vai fazer com que muitos homens acabam sendo afetados, seja diretamente ou indiretamente, e talvez nem nós aqui, que digamos assim somos os caras despertos, poderemos estar livres dessas consequências, né? Às vezes você pode estar andando na rua, você pode estar sentado num parque, como foi com esse senhor, você pode estar numa academia e de repente uma sequelada bate neurose com você, te acusa de alguma coisa e você não tem nem ali aquela coisa da dúvida, né? A sociedade meio que, se ela tiver muitos contatos, como por exemplo, ela for uma influenciadora, como aquele caso, aquele famigerado caso da Kéfera lá, que acusou o taxista, quase ferrou a vida do cara, e outros casos que acabam acontecendo. Se a mulher tiver muitos seguidores, se a mulher tiver muitos likes, literalmente a justiça, ela não vai fazer absolutamente nenhum sentido, não existe mais justiça. A justiça vai ser feita principalmente pelas pessoas da internet, pelos seguidores, por pressão social, e você vai acabar sendo pego no processo, né? E aí eu te pergunto, até onde isso vai dar, né? Até onde essa vaidade da sociedade vai nos levar? Eu realmente não sei, mas é bem complicado no final das contas.
E o mais bizarro disso tudo, pelo menos quando eu fico vendo esses casos, é que o pessoal acha que é brincadeira, né? E é aquela coisa, cara. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma coisa que quando tá tem algum vídeo de, por exemplo, guerra, de tiro, ou você tá em algum lugar e você escuta tiro, o pessoal fala, pô, engraçado, vivemos na faixa de Gaza, todo mundo acha engraçado. O pessoal só consegue perceber que eles estão em um narco-estado e que o estado está totalmente deteriorado, que a gente de fato é controlado por milícias e pelos traficantes aqui do Rio de Janeiro, o cara só percebe quando ele toma um tiro, quando ele é baleado, quando finalmente acontece alguma coisa com ele ou com algum parente dele. Mas geralmente quando isso acontece é muito tarde, né? E não tem mais como você voltar atrás.